Então a gente sempre cumpre a data, né? A gente sempre, o que a gente programa, o que a gente fala, a gente cumpre, a gente vai lá e faz. Multiverso Podcast, temporada 2026, terceiro ano do Multiverso, né, Andriele? Eu sou o Marcelo Carvalho e aqui ao meu lado... Andriele Freitas, é uma honra ter vocês aqui conosco mais um dia, mais um episódio, sempre com muito ouro, né, para nossa audiência. E aqui na minha frente, Leonardo Muraro, ele que veio direto de Flores da Cunha. Ele é diretor e fundador da Genus Esquadrias, há mais de 15 anos inspirando confiança. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e vamos iniciar o nosso podcast então. Bem-vindo. Leonardo, a gente quer saber um pouquinho da tua trajetória até chegar nas esquadrias. Tu começou a trabalhar desde cedo, já teve vários empregos, começou na colônia, na agricultura. Conta um pouquinho para nós dos diversos serviços que tu já fez aí. Nossa trajetória profissional. É. Então, sempre desde pequenininho, né? Desde pequeno a gente sempre tive a ambição, né? Sempre tive o sonho de ter o próprio negócio, de poder ser uma pessoa teoricamente importante, né? Sabe? Dizer, vamos ser o Leonardo, né? Então, isso desde pequenininho. Então, nós, com os meus vizinhos, nós com 6, 7 anos, para te ter uma ideia, a gente plantava flor para vender para os vizinhos. Nós plantava alface, cenoura e vendia para o pessoal. Vendia picolé, né? Tipo, na época que estava o tempo de escola, no verão. E aí, depois, a gente tinha o meu vizinho lá, que aí o pai dele tinha uma fabriqueta de móveis, né? Aí nós fazíamos os móveis para as bonecas. Aí vendia para as amigas da minha irmã, sabe? Então a gente sempre foi meio assim, metido para fazer alguma coisa, né? E depois, no passar do tempo ali, com 12 para 13 anos, que aí eu comecei a trabalhar. Foi meu primeiro emprego, que aí eu consegui trabalhar numa empresa de bicicleta. Então eu era um mecânico de bicicleta, que na época, né? Nossa, ter uma bicicleta já era um sonho, né? É verdade. Que era tudo difícil, né? Então, eu trabalhava ali e estudava de manhã e trabalhava na parte da tarde. E eu tinha uns 13 anos. Quando eu comecei a trabalhar uns 6, 7 meses depois, trabalhando ali, eu já estava fazendo negócios, né? Aí comprava a bicicleta velha, ficava depois do horário, desmanchava elas, reformava, botava umas pecinhas novas e botava para vender. E o dono da loja deixava eu fazer isso aí, porque ele não tinha condições muito de pagar salário. Então eu tinha que ganhar alguma coisa para não sair de lá. Claro. E aí ia fazendo esses negocinhos. Depois começamos a comprar umas motos junto, enfim, né? E depois ali com 15, 16 anos aí eu trabalhava lá, ajudava ele. Fui trabalhar final de semana numa casa de lanche, atendente. Ficava trabalhando na sexta, no sábado e no domingo. E aí depois, nos 16 para 17, eu comecei a trabalhar numa fábrica de móveis, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Então eu trabalhava nessa empresa. E também trabalhava na casa de lanche. Então, eu trabalhava o dia inteiro ali, estudava à noite e trabalhava nos finais de semana, né? E aí, fiquei dos meus 17 até os meus 18 e meio, mais ou menos, na fábrica de móveis. Aí eu entrei, no primeiro dia de trabalho, eu entrei na empresa atrás de uma máquina para pegar uma peças, que era uma máquina que ela botava borda na parte das madeiras. E eu pegava as peças e botava no monte. Cara, fiquei lá um dia. Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui, né? Imagina eu ficar a vida inteira atrás de uma máquina esperando eu vir. E aí eu fui lá, eu comecei a conversar com o guri para ver como é que era para programar a máquina, né? Aí ele me explicou, então eu pedi para ele, quanto tempo faz tu trabalha aqui? 5 anos. Mas faz 5 anos que tu tá aqui nessa máquina aqui? Sim. Como é que aguenta? Como é que tu tá? Porque esse aqui é um emprego importante e tal. E se uma ganha bem? Não, ganhou bem e tal. E aí ele me falou o salário, não, tudo bem, né? Aí, no dia seguinte, passou o dono da empresa, fui lá, chamei ele. E aí ele disse, Nino, é o seguinte, não vai dar.
Se eu não consigo ficar aqui atrás de uma máquina e não me vejo operando uma máquina dessas aqui. Não tem futuro. Se eu quero uma coisa mais forte aqui, eu quero uma coisa com mais responsabilidade, que eu tenha crescimento maior na empresa. Aí ele está, então eu vou estar lá na expedição. Aí ele pegou, fiquei lá mais meia manhã, né? Deus do céu. E aí fomos, aí ele me botou lá na expedição. Aí lá na expedição eu comecei a montar móveis. Resumindo, eu fiquei montando móveis em 3 meses, eu tinha 17 anos, eu já peguei o chefe do pessoal e da montagem, aí eu separava e cuidava dos pedidos, e deu 1 ano e pouco, eu já tinha tomado conta lá, né? Mas eu tinha nem 18 anos, né? E aí fiquei ali mais um pouco, eu também vi que não era isso aí, tipo, o máximo que ia chegar, subir mais um degrauzinho, e aí disse, não é isso que eu quero, não é isso, não quero ficar estagnado, né? E aí disse, bom, vamos tentar. Aí o pai e a mãe tinham uma colônia. Aí disse, bom, vamos tentar na colônia, né? Porque tem terra, já tem barreiral, vamos tentar, uma outra experiência, né? Fomos lá. Aí fiquei lá a primeira semana. Disse, o que eu tô fazendo aqui? De novo, né? Negócio... Não calmo, tava fechando, não, né? calmo, sozinho, né? Trabalhar sozinho, depois sempre tinha alguém que ajudava e tal, mas é um negócio completamente diferente, né? Mas não desistimos, ficamos 1 ano trabalhando lá, ok. Aí quando sobrava tempo eu ajudava meu tio, trabalhava por diárias, né? E aí a gente fez uma safra, e aí durante esse ano, quando a gente fez a safra, eu consegui ir fazendo biquinho, né? Ajudava aqui, ajudava ali, e me sobrou o dinheiro da safra. E na época, antes da safra, eu já tinha também um dinheirinho guardado, porque eu sempre fui bem de economizar, né? Então a gente fez a safra ali, e aí dali que aí eu consegui um emprego para trabalhar de funcionário lá no Ari, que foi o meu primeiro contato com esquadrias, né? Então foi uma coisa completamente nova, eu tinha 19 anos, 18 para 19, então foi ali que eu tive a oportunidade de trabalhar lá com ele. Também entregando um salário que, sabe, era bem baixo, obviamente, né? Mas eu tinha que mostrar o meu potencial, né? Claro. Resumindo ali também, comecei a trabalhar interno, a aprender tudo, né? Desde o que era um perfil de alumínio até montar uma janela. Então eu fiz todo esse processo de aprendizado. Depois que eu estava muito bem ali interno, estava tocando a empresa interna, aí ele disse assim, cara, agora que aqui dentro eu ajustei e botei um cara para tocar, aí eu fui para a instalação, para mim aprender também o processo de instalação, né? E aí lá fora, quando eu estava bem, já pronto profissional, e veio uma oportunidade de fazer uma sociedade em Caxias, né? De abrir uma empresa em Caxias de esquadrias. Que não era Não era a Genos. Não era Genos. Então lá eu tinha 21 anos, né? No caso, 21 anos. De 20 para 21, isso daí. Só que aí precisava ter aporte financeiro, né? Sim. Só que aí, né, por todo o meu histórico, por tudo que eu já tinha trabalhado, que eu tinha guardado, então eu tinha o dinheiro meu, não pedi nada pro meu pai e pra minha mãe, né? E montamos a sociedade, então meio a meio. E aí na situação a gente ficou lá 4 anos, e aí também vi que não tinha futuro, sabe? Não tava andando como eu esperava, né? Valeu pela experiência. A experiência, mas eu queria uma coisa melhor, sabe? Sempre evoluir, não ficar, chegar no limite e tu estagnar, sabe? Não, aqui tá bom, vamos ficar aí. Não, nós temos que evoluir. Evoluir em produto, evoluir em empresa, evoluir com clientes, né? Claro. Então ali estagnou, e aí teve a oportunidade de ser montada a Genos. Que aí a Genos foi aberta em Flores, em 2010. Então aí sim, a Genos também, ela nasceu, nós tínhamos um pavilhão de 220 metros quadrados. Então, quando ela nasceu, eu pensei assim, bom, vamos trabalhar por um bom tempo, né, para até começar tudo de novo, mas deu tudo inverso. Todos os clientes que eu já tinha conquistado aos 4 anos em Caxias, que eu imaginava por ter vendido a minha parte lá da empresa, ter saído, os clientes, enfim, que eram da empresa iam se manter lá, né? Imagina, era um piá, tinha 25 anos, né? Então a gente não tinha tanta experiência, né? E aí, esses clientes, foi mais de 90% veio comigo. Nossa, que bom. Então nós começamos a Genos, num pavilhão de 210, 220 metros. No primeiro mês não tinha mais espaço para caminhar. Não, foi assim, ó, de tanto serviço que já tinha, e nós estávamos só em 2. Aí foi questão assim, de 2 meses nós já estávamos em 10 pessoas. E aí a gente ficou nesse endereço ali, acho uns 6 meses, depois a gente se transferiu para um outro endereço que aí era
quase 3 vezes o tamanho do que nós estávamos no início, né? Aí nesse endereço antigo, sim, nós ficamos ali até 2020. Aí ficamos 10 anos ali. Aí nós tínhamos uma área fabril e mais 2 pavilhões frontais que nós tínhamos alocado. Então, que dava mais ou menos uns 1.000 metros aí de espaço físico da empresa, né? Só que era tudo espalhado, né? E ficava os caminhões também em outro pavilhão. Era uma logística, assim, bem custosa e ruim, né? Tudo espalhado. Que aí lá depois, em 2020, sim, que a gente fez a gente migrou agora para onde nós estamos, né? Que aí sim, foi desenvolvido um pavilhão, foi construído um pavilhão, propósito, para Genos. Então, pensando em toda a área fabril, pensando na entrada dos produtos, na saída dos produtos, com um escritório, showroom. Então, para ter uma estrutura, tem a parte para os funcionários, né? Tem a parte do refeitório, lazer. Então, aí sim, foi montado uma empresa voltada, pensada, toda programada para nós, né? Então, e ali nós estamos já há 5 anos nesse endereço novo. E hoje já está pequeno. De novo. E quais foram os teus maiores desafios, assim, no início dessa caminhada em questão de esquadrias? Eu acho que o que mais, assim, de sentar e dizer assim, de chorar mesmo, de chorar que nem uma criança, foi lá quando eu saí de empregado para montar a primeira empresa, sabe? Então, que aí que veio o baque, assim, forte, porque só depende de ti, né? Então, antes, por mais que tu é um líder, por mais que tu tenha a responsabilidade da empresa abrir, fechar, trabalhar de noite, papapá, mas não é a responsabilidade, não é tua, né? De contratar, não contratar, de ter serviço e não ter. Então, tu só faz a tua função, né? Por mais que tu se doou para a empresa, mas enfim, tem alguém que busca isso, né? E ali que foi nossa senhora, eu fiquei Porque tu imagina, nós abrir empresa sem conhecer ninguém. Não tem... Imagina, tu tem que sair na rua para mostrar o teu trabalho. Tu vai, um guri de 21 anos. Vai lá, tu vai lá e te oferecer esquadria. Que credibilidade, como é que o cara vai dizer assim, não, eu vou comprar de ti, vou lá, vamos fazer um prédio, né? Vou lá oferecer o produto. Não, tá, beleza, mas me diz o que tu tem de experiência, o que tu fez? Não fizemos nada até agora, é a primeira obra. Então ali, sabe, ali foi bem forte. Foi uns 3, 4 meses, assim, bem doloridos, porque nós não tínhamos trabalho, literalmente, né? Então foi devagarinho ali, então esses 3 meses pagava, né, para trabalhar. A gente pagava, e aí foi até que deu um estalo de fazer um anúncio no jornal, que antigamente tinha os classificados, né? O Pioneiro, a empresa era em Caxias, né? E então ali a gente fez um anúncio, tipo, da empresa. Aí começou a vir, começou o pessoal procurar para fazer um boxinho de banheiro, um fechamento de sacada, sabe? Umas coisas bem, uma assistência, trocar um vidro quebrado, que foi ali que a gente começou a entrar a serviço. Mas foi assim, ó, até girar para começar a sobrar um salário limpo demorou um ano. E nos bastidores tu até comentou que tu mesmo que instalava, né, nos primeiros momentos ali, né? Sim. Lá em Caxias eu trabalhei os 4 anos, né? E na Genos também. Na Genos, quando nós iniciamos, ajudei muito na produção e na instalação, mas depois eu fiquei mais no administrativo e comercial, né? Porque imagina, eu tinha que fazer tudo sozinho, né? A gente não tinha ninguém para dar um suporte, né? Alguém no RH, alguém para emissão de nota. Naquela época eu fazia nota à mão ainda, né? Então, escrita à mão. Então ali, tu tinha que se desdobrar, né? Tinha que fazer ali, cuidar da produção, cuidar da instalação. E a gente fez uma obra, a última obra que eu consegui ajudar, porque a gente estava com muita entrega, que aí fui eu mesmo instalar. Vamos dizer, faz uns 8 anos ali, que foi um prédio de 17 andares, que aí peguei eu e um guri, e aí a gente trabalhou 15 dias instalando todas as esquadrias, sabe? Nunca tivemos medo de trabalhar, nunca foi isso, sabe? Não vou botar a mão para não me sujar, que nada. O guri, depois que trabalhou comigo, vai pedir as contas, né? Que ele não aguentava, porque de meio-dia, né? Vamos trabalhar, né? Vamos almoçar, pare 15 minutos, vamos tocar ficha, né? Vamos trabalhar, né? Vamos ficar aí parado, olhando no celular, né? Ficar ali sentado. É 1 hora, vai 1 hora da hora extra pra ti também, né? E quanto a gente adianta na obra? Não tem ninguém trabalhando na obra, só nós, né? E aí foi o último momento que eu consegui, sabe? De trabalhar no externo, assim, de ajudar, né? Mas hoje é impossível, né? Hoje
Infelizmente eu não consigo mais, mas eu gosto muito, sabe? De paixão de fazer instalação, até trabalhar interno, né? É muito bom. É bom que dá uma limpeza na mente, né? É bom, não pesa, é bem tranquilo, né? Interessante. Leonardo, a Genos, então, vai completar 16 anos agora em 2026. Como é que está a Genos hoje? Quantos colaboradores? Para que produtos são o carro-chefe de vocês? Para onde vocês vendem? Em que área vocês atendem? Como é que está hoje em dia a Genos? Hoje, nós, então, agora em abril vai para o 16º ano, né? Então, hoje a gente está com 21 colaboradores, né? E hoje o nosso maior foco hoje é mais residencial de alto padrão, né? Padrão mais alto. Eu sempre falo com linhas pesadas, né? Porque nesses 16 anos teve uma evolução muito grande nas esquadrias, né? Desde a época que nós começamos até agora. Então a gente nunca estagnou, a gente nunca ficou, vamos trabalhar com feijão e arroz. Tem muitas empresas que trabalham dessa maneira, enfim, tá bom para eles e tá entrando serviço, né? Mas nós não. Eu sempre falei desde o início que eu montei a empresa, nós temos que ser reconhecidos como os melhores, não os maiores. Não precisa ser o maior, só os melhores. Que é onde a gente vai, a gente tem que dizer assim, bom, é nós, sabe? E o cliente que compra, é um prazer dele comprar de nós. Porque ele sabe que está comprando da melhor empresa, ou uma das melhores empresas, né? Então o foco foi sempre esse. E nesse ano aqui, com certeza, a gente vai continuar a subir nossos degraus, né? Vamos continuar fazendo essa evolução e tentar aprimorar um pouco mais na questão de linhas, de produtos mais altos, né? O que a gente encontra de dificuldade é a questão das obras também, né? Absorver os custos desses produtos. Então, a gente é reconhecido no mercado por, tipo assim, quando o arquiteto diz, tem uma situação de uma esquadria que, teoricamente, vamos lá, quase impossível fazer. Não, a gente realiza. A gente quebra a cabeça, a gente faz, a gente realiza e deixa funcionando, né? Uma coisa é tu realizar e funcionar a vida inteira, uma coisa é tu realizar e não funcionar, né? Então, a gente é reconhecido muito por isso, ali no nosso segmento. E continuando ali, referente ao 2026 para nós, a gente tem, obviamente, uma expansão, a gente quer ter um crescimento similar ao do ano passado, a gente tem um crescimento bem positivo, e continuar fazendo as inovações, continuar fazendo os investimentos na empresa em questão de tecnologia, que a gente é reconhecido também por isso, por maquinários de ponta, logística, invisto muito nisso, né? Parte de logística também. Então a gente está com os planos de fazer uma nova aquisição do caminhão MUC, maquinário agora, está para chegar agora, fim do mês, mais um centro de usinagem novo. Então a gente nunca para, sabe? Então, e a gente enxerga também 2026 ali com um ano bom, como todos os anos, né? A gente sempre teve um crescimento desde o primeiro até agora, o 15º, que nós vamos entrar no 16º, a gente sempre teve um crescimento. Tu estava falando antes para nós aqui do crescimento que vocês tiveram do ano passado para cá, né? Sim, foi bem grande, né? Sim, foi um 10% de crescimento, né? Então, de faturamento com o mesmo grupo, né? Com as mesmas pessoas, com os mesmos colaboradores, que é isso que tipo, eu friso muito e gosto muito de manter os mesmos profissionais. Eu não tenho assim pavor, sabe? De ficar puxando gente de fora. A gente tenta assim o máximo possível de manter sempre as mesmas pessoas, os mesmos profissionais, porque os nossos clientes, eles conhecem a nossa equipe por nome, eles têm os contatos deles, sabe? Então, tipo, eu tenho um funcionário com nós, ele trabalha junto comigo desde Caxias. Então, nós estamos trabalhando junto há 20 anos. Então, tipo, todo mundo já conhece, sabe? Pede pelo nome. Então, digo, o Diego vai lá, sabe? Então, o pessoal já sabe. E a gente tem bastante funcionários dentro da empresa que estão bastante tempo conosco, né? E vocês trabalham com algo, assim, bem técnico. Então, como é importante, né, ter essas pessoas e com esse tratamento mais humanizado, né, para com os clientes. Sim. E depois eles também, né? Para eles se sentem importantes, são pessoas que têm um crescimento dentro da empresa, com certeza, como profissional, com salário, enfim, que todo mundo acorda para isso também, né? Para ter rentabilidade, né? A gente não acorda para fazer favor, né?
Então, para eles também. Então, dentro da empresa, a gente tem muitas oportunidades de crescimento. Por mais que a gente tenha já, tipo, quase o quadro inteiro de funcionários preenchidos, mas sempre tem o crescimento, porque sempre está acontecendo alguma coisa nova. Uma máquina chega nova, hoje um setor novo que a gente abre, parte de caminhão novo, então tem que aprender, tem um monte. É diário, né? É diário, só depende mesmo do interesse mesmo. E a área de atuação de vocês é mais Serra Gaúcha, Caxias, Flores da Cunha ou tem outras regiões também? E a gente teve no passado, ali 24, 23, 24, a gente tinha uma expansão maior, que era por opção da empresa mesmo, de abrir mais o leque. Então a gente fez obra até em São Paulo, Paraná, a gente, Santa Catarina fez bastante coisa. E aqui no próprio estado nosso, então a gente fez obra em quase todo o estado, fronteiras, região metropolitana muito, litoral. Hoje a gente está muito mais focado hoje na parte da Serra Gaúcha, não? Porque a gente entende que tem muito mercado na nossa região. Então, tanto Bento, Garibaldi, Barbosa, Flores, Caxias. Então, são regiões que a gente atende, a gente está bem presente, a gente atende, principalmente Caxias e Flores, né? E antigamente a gente atendia muito Caxias, sabe? Mas Flores a gente não estava muito focado em Flores, né? Por mais que a gente estava... Santo de casa faz milagre. Estava lá. Assim. Mas vou te contar uma história. Aí eu estava numa janta, mas isso, vamos lá, eu acho uns 4 anos atrás. Quando nós se mudamos aí para o pavilhão novo, e aí passou ali uns 6, 7 meses até que a gente se estruturou tudo, e aí fui numa janta e um amigo meu, então, nós estávamos falando e tal, e aí ele pediu, por que a gente não atuava tanto em Flores? Sabe, a gente faz bastante Caxias, a gente está mais espalhado no estado e tal. Ele disse, mas tu vê, né, tipo, uma empresa, para ser uma empresa boa, uma empresa, ela tem que ser boa primeiro dentro da casa dela, né, não acha? E aí eu disse, não, tem razão. Aí depois dali, disse, não, então nós vamos virar o jogo. Nós vamos ter que ser reconhecidos como os melhores na nossa cidade, né? Então, naquela situação para hoje, nós chegamos nesse objetivo. Hoje, sim, se tu for lá na nossa cidade, obviamente, for pedir da nossa empresa, te dou certeza absoluta que vai ter muita gente falando. Que todo mundo sabe e a gente sabe disso, a gente sente disso, porque hoje, vamos lá, 90% das obras verticais em Flores são nossas. É tudo placa da Genos, né? E a grande maioria das residências de padrão alto também é escolhida pela Genos, né? Para ser feito. Então hoje a gente está bem atuante, a gente está bem forte na nossa cidade para ficar mais, por isso que a gente está mais ali, Caxias, mais aqui perto, sabe? Porque tem muito mercado. Tem muito. Aí o pessoal diz, vai para a fronteira que não tem concorrência. Tá, não tem, né? Mas, cara, vai lá, faz 500 quilômetros. Tem que deslocar a mão de obra até lá. É caminhão, risco. O que mais me bate o pavor não é, tipo, a distância, tá, fica lá e tal. Mas e o risco? É 3 funcionários dentro de um caminhão, né? 3 guri lá dentro e, Deus do céu, se dá alguma coisa, né? Então aqui, pode acontecer alguma coisa, até pode, né? Mas a probabilidade é muito menor, né? E até para eles também, né? Tá sempre perto de casa, tá em casa de noite, ficar um mês fora, né? Porque a gente já teve situações ali quando a gente fazia uma rede grande de postos ali, o caminhão teve épocas que ele ficou 15 dias fora, né? Então, só trabalhando, né? É bem judiado, né? E aí tu não dorme, né? Porque tu fica sempre pensando, né? Tá onde? Estão fazendo, né? Porque não adianta, é uma família, né? É filho, né? Eu sempre digo, né, lá dentro da empresa, né? Exatamente. É mais 21, né? Eu tenho as minhas 2 e é mais 21, né? Então, a gente cuida, a gente pensa. Às vezes os caras acham que não, as pessoas acham que não, mas sim, é uma preocupação igual um filho, não tem, né? Tu quer o bem-estar, tu quer que eles fiquem bem. E todo mundo sabe ali na empresa que, tipo, na dor de barriga deles, que nem eu digo, né? Eles podem vir conversar comigo, a gente nunca deixou ninguém na mão, sabe? Toda pessoa que se doa para a empresa, ou a pessoa que nos ajuda, quando a gente precisa e tu vê que ela faz por vontade, né? Então não tem o porquê a empresa não ajudar. Então uma mão lava a outra, eu sempre falo isso para eles. Então eles sabem, né? Isso é importante demais, né? Bom, eu
posso falar com propriedade, porque eu estive, né, dentro da empresa realizando alguns vídeos, né, para Genus, e até tu me mostrou as tuas máquinas que têm uma tecnologia muito avançada. Se tu conseguir falar um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje a gente fez toda a modernização que tem hoje no mercado pelo tamanho, né, da nossa produção, né? Então a gente tem uma limitação, né? A gente tem 1.450 metros quadrados, só que a gente existe uma limitação de tamanho de maquinário, né? Que não adianta ter máquina grande e não tem espaço para produzir, né? Então uma coisa tem que andar certo com a outra. Então hoje na parte de maquinário a gente tem parte de centro de corte, que é um corte CNC. Então a máquina dos mais novos, enfim, mais tecnológicas que tem. Então nós temos a parte do centro de usinagem, que até fiquei surpreso porque a gente foi trocar o nosso centro por um melhor, né? E aí o valor do investimento era um valor mediano. E aí todos os centros que tem à venda hoje nesse valor mediano, eles são inferiores ao nosso que a gente já tem ele há 8 anos. Então, naquela época lá que nós produzimos, a gente teve uma empresa que produziu ele para nós como nós queríamos. Hoje ele ainda é mais tecnológico do que os que tem à venda. Então, para nós para ter um centro mais moderno e mais produtivo do que nós temos hoje, nós tivemos que desenvolver um centro novamente para nós. Então, obviamente que a questão do orçamento aumentou, uma máquina maior, enfim. Então, essa máquina ali que vai chegar para nós também. Depois, ali na sequência também, a gente tem o que tem de maquinário hoje de modernidade, está na empresa, parafusadeira também pneumática, a gente tem uma coladeira dupla, a gente comprou ela em 2024, no lançamento, foi a primeira máquina alemã da Urban que veio, fomos nós que adquirimos. Então, hoje é a melhor máquina que tem de solda, com certeza. E a parte de limpeza, a gente tem um robô, é um braço de um robô que faz toda a limpeza das esquadrias. E ele tem... tem tudo, né? Tem a serra, tem a broca, então ele faz toda a limpeza. Então, antigamente a gente fazia muito à mão, né? Que antigamente é uma máquina que só limpava em cima e embaixo. Agora com esse robô ele faz a limpeza geral de todos os produtos. E depois a parte de envidraçamento também, que a gente tem uma máquina CNC, também para fazer a parte de envidraçamento, que dá mais precisão na parte da aplicação do vidro, no prumo do caixilho, que aí chega muito melhor na obra, com muita qualidade, e lá o pessoal na hora de instalar não precisa fazer nada, né? Já está prontinho, bota no caixilho e para o cliente lá, o resultado final dele é eterno, né? Porque é feito toda a colagem dentro da empresa, é deixado 3 dias para secar e depois vai para a obra. Então, isso é uma preocupação que a gente tem muito, né? Porque depois que o cliente está morando, depois que tu tá tudo prontinho e mexer, nossa senhora. É verdade. É bem complicado. Isso a gente se preocupa muito. Como é que é o processo de fabricação de vocês? Normalmente, as esquadrias têm um padrão, medidas que são sempre as mesmas, ou vocês fazem personalizado, algum arquiteto, engenheiro, sei lá, dá uma viajada, imaginei isso, se vira realizar, né? Funciona assim ou não? É, quase isso, né? Existe, hoje a gente, obviamente, a gente faz tudo é tudo 100% personalizado, né? A gente não trabalha com linha de produção, a gente trabalha com a personalização. Então, cada projeto é um projeto e cada esquadria tem a sua medida, tem a sua espessura, enfim. Hoje, como a gente já tem muitos parceiros, né? Muitos arquitetos parceiros e clientes, enfim. Então, quando eles têm uma dificuldade na parte de esquadria, antes deles fazer o projeto, eles nos procuram, ou eles vêm na empresa, ou eles me convidam para ir no escritório, e a gente já discute. Então, dali já sai bem mastigado, sabe? Então, eu já digo para eles o que a gente pode fazer, até onde não ir, até o que fazer, onde dá. Podemos, sim, podemos, não podemos. Dá para dar, mas também tem questão de custos, enfim, para tentar deixar o mais assertivo possível, né? Mas hoje, para nós, tipo, vamos dizer quase o céu é o universo, não tem, né? O que fizerem para nós, o que pedirem, a gente está fazendo, né? E nós temos o nosso showroom, a gente tem uma esquadrilha de 6 metros, né? De correr, 2 folhas. Então, ali foi tipo o limite, né? A gente só não fez ela maior de 7,5, que a ideia era de fazer 7,5, por causa que não tinha perfil de 7,5, porque a extrusora faz até 6, né?
E nessa situação a estrutura até podia extrusar em 7 metros, 7,20 metros. Só que como era pouco pedido, aí não casava o valor, né? Mas a gente tem lá na empresa também, tem um showroom lá, nós temos coisa de 6 metros. E desde a época que tu começou até agora, houve muitas mudanças assim no teu ramo? Sim, bastante. Muito, nossa senhora. A gente teve, para te ter uma ideia, quando a gente iniciou a empresa, a gente trabalhávamos com 2 linhas, né? Na parte de deslizante, de correr, né? De corrediça. No alumínio, a gente só trabalhava com alumínio na situação. Então, são as linhas de 25 e linha 32. Na época, tipo, a linha 32 era o supra-sumo, né? Era o que tinha de melhor. Hoje, tipo, pular esses 15 anos ali, hoje a linha mais alta que a gente trabalha é 55, quando a gente fala 25, 32, 45, 55, sempre é bitola, né? Sempre é a espessura da esquadrilha, nunca frente, é sempre bitola. Então, quanto maior a bitola da esquadrilha, mais peso ela comporta, mais peso de vidro ela suporta no caixilho, rodízios, trilhos. Então, nesses 15 anos, meu Deus, teve assim, foi gritante o crescimento que teve nas esquadrias. Obviamente que a gente foi sempre evoluindo, né? Claro, e se atualizando. Né? Isso, teve um lançamento, beleza? Vamos ver esse lançamento e vamos ver com qual parceiro nós vamos botar para trabalhar junto, né? Porque, tipo, hoje tem, sei lá, mais de 50 extrusoras vendendo linhas próprias, né? Então, se tu for trabalhar com todos, impossível, né? Tu tem que selecionar os melhores parceiros para ser os teus parceiros, para te botar essas linhas deles a funcionar, a trabalhar. Então, hoje a gente tem, não são muitos parceiros, mas os parceiros que a gente tem, todos eles têm as linhas de entrada e até a linha alta. Então, a linha pesada que a gente chama. E hoje, tipo, por exemplo, a linha 25, a gente nem mais produz. Que tem muita empresa que vende ainda com uma esquadria boa, sabe? Então, para nós, a gente já tirou da empresa faz 2 anos, né? Foi vendido tudo que tinha de estoque, e acessórios. Hoje a gente trabalha o mínimo é 32. Então, 32 para cima. E a 32 ela ainda é muito forte, por causa que ainda no vertical ainda usa bastante, né? Porque é uma linha boa, ela tem um preço mais atraente e perto das demais em alumínio, né? E depois, claro, nesse tempo também, aí apareceu o PVC, né? O PVC, nós estamos trabalhando com PVC há uns 10, 11 anos já. Então, teve toda a gama do PVC. E qual que é a diferença, para quem não sabe, né? Do PVC e do alumínio. Do alumínio. Hoje quais que as vantagens, né? Hoje a gente tem, como é que a gente pode, para explicar ali bem para vocês, tudo depende do projeto, né? Então, não existe uma esquadrilha ruim e uma esquadrilha boa. Existe uma esquadrilha mal feita e mal dimensionada, né? Então, hoje a gente tem, depende do projeto, a gente consegue inserir a esquadrilha certa para o projeto. Por causa que tem a questão do PVC. O PVC, ele é, perante o alumínio, ele é superior para a questão térmica, né? E a questão acústica, né? Então, ele é um perfil que ele vibra menos do que o alumínio, porque o alumínio, se tu bater no alumínio, assim ele vai vibrar, o PVC já não vibra. Então, nessa parte que eu digo na acústica. O vidro que tu usa hoje no PVC, tu usa também no alumínio. Então, o vidro, tira ele de lado, ele é bom ambas as esquadrias, né? E no PVC, a questão dele, como ele não é térmico, então no inverno ele é muito superior ao alumínio. Mas aí o alumínio, quando a gente fala, é linhas ali até 32, porque numa 45 para cima, 45, 55 que a gente trabalha, com aquecimento interno, botando vidro insulado, com essas 2 linhas, ela não condensa. Então ela já é um alumínio bem superior, um alumínio premium, linhas bonitas, são corte 45, mesma vedação do PVC, sistemas de corrediças, fechamentos, é muito similar. Então existem projetos, que nem por exemplo, vou botar uma esquadrilha aquela que nós temos no showroom de 6 metros, né? Que a gente vendeu agora para uma cliente. Ela tinha uma divisória, na horizontal ela queria botar PVC. Então ela tem um vão, né? Tá lá de 5 metros por 4,40. E ela disse, assim, eu quero botar PVC, só que ela tinha que botar na horizontal um tubo de ferro. Mas o tubo tinha que ser de 20 por 20, para comportar o peso superior dos fixos e para poder dar a largura para botar a esquadrilha embaixo. Então eu disse para ela, por que tu vai fazer tudo isso aí, né? Vai investir, vai botar PVC, vai botar
o vidro insular e tu vai ter um perfil de ferro de 20 por 20, no mínimo uma parede de 4 a 5 milímetros. Tu pensa o frio que vai puxar isso aí, né? Então, não compensa, né? Então, ali nós conseguimos colocar então essa linha minimalista. Fizemos caixilhos de 4,40 na altura. Então, ali, a esquadria que ela vai receber na casa dela agora vai ser superior ao que ela ia ter antes, né? Pela questão do ferro na horizontal. Então, são projetos e projetos. Então, porque o alumínio hoje, da maneira que ele tá sendo feito e da maneira que ele tem evoluído, questão de vedações, acessórios, rodízios, digo assim, é muito, muito similar ao PVC. E nessas situações ele é superior, né? Porque ele comporta mais peso e vãos maiores. Mas no PVC também a gente tem umas linhas muito boas, a gente vende muito PVC. Ele é para vãos menores, para casas mais enxutas, casas que não tem os pés direitos tão alto, se comporta perfeitamente. Interessante. E vocês dão aquela assessoria antes, durante e depois do projeto? Sim, normalmente a gente tenta fazer o mais assertivo possível na hora da escolha, né? O que nós vamos colocar? Porque normalmente os clientes eles vêm sem experiência e sem muita noção de esquadria, né? Sim. Então, antes de começar uma reunião, eu sempre pergunto pro nosso futuro cliente: até onde tu entende de esquadria? Hoje, onde tu mora, que esquadria tu tem? Aí ele me dizendo se vai ser madeira, alumínio, PVC, eu já tenho uma noção de até onde que é o que ele entende sobre esquadria. Então, depois que a gente tem essa informação, aí sim, aí eu consigo fazer uma explicação mais técnica, falar o meu ponto de vista, porque por mais que a gente pareça ser um pouquinho novo, né? Mas a gente já está com 22 anos nas costas de experiência, né? Já estamos com 22 anos em experiência, então a gente tem uma propriedade forte para falar sobre os produtos, né? E também eu já tive, nesses anos da minha vida, eu já tive 7 obras, eu estou entrando para a 8ª, obras minhas, né? Então, próprias. Então, a gente também tem uma evolução nas obras, a gente sabe, comecei instalando nas minhas obras, tipo, nas minhas residências, da 25, e agora na última também, nós estamos indo para a melhor linha que a gente tem, obviamente, né? Então, a gente também sabe passar para o cliente o que vai acontecer. Então, vai chegar nessa situação, nesse dia vai acontecer isso na tua casa, posição solar. Então, agora tu tem que entender muito, muito de posição solar, o que é um norte, o que é um oeste, o que é um leste, o que ele faz, o que não faz. Então, uma esquadria virada no oeste, tu passa para o cliente, que normalmente os clientes que migram para horizontal, que vão para residências, normalmente eles são muito do vertical. Então, eles moram num apartamento. Então, o apartamento dele normalmente é uma janela pequena, ou o máximo, assim, uma janela um pouquinho maior, que é uma porta-janela, mas tem a sacada fechada. Então, ele já tem bastante tipo, obstáculos ali, porque não vão entrar o frio, que não entra o som, né? Ou o calor, enfim. Então, quando esse cliente ele migra para uma horizontal, ele não tem muita expertise, ele não tem a experiência do que é uma fachada oeste, uma fachada norte, né? Ou o próprio sul, né? Que no inverno é um terror, né? Então, tudo isso a gente pega no próprio projeto, a gente consegue já expor, mostrar para ele e fazer ele pensar. Então, pensa, imagina, faz isso, faz assado, né? Então, a gente trabalha também muito com vidro térmico para essas situações, tipo na fachada norte, oeste. Então, a gente usa vidro térmico, hoje tem vidro térmico que reduz 71% do calor e 0 UV, né? Então, tu pode ter a tua esquadria, vai estar com o vidro instalado, tu vai ter um móvel atrás da tua esquadria, tu não precisa botar persiana, uma cortina. Quiser colocar para estética, coloca. Ou, claro, privacidade. Mas, quiser deixar aberta para entrar, enfim, para entrar claridade, né? E pode ter qualquer móvel na frente que ele não queima, né? Não estraga com o passar do tempo. E o térmico, a gente usa muito esse vidro também para coberturas, né? Então, quando a gente entrega a obra fechada para o cliente, então o cliente tem uma claraboia, ele tem o telhado do pergolado. Então, essas situações a gente também entrega para o cliente já pronto, né? Então, aí a gente usa normalmente sempre vidro térmico, né? A gente explica isso para o cliente. Vou te dizer assim, mais de 90% dos casos, o cliente nem sabe que existe isso, né? É. Então, na nossa região, a gente é bem reconhecido por isso, que a gente bate muito nisso, sabe? Nessa questão térmica, na qualidade, no que vai colocar os pós, o que vai acontecer aqui a 5 anos, o que vai acontecer aqui a 10 anos, sabe?
para o cliente fazer a escolha certa. Por mais que tenha um limite de orçamento, mas ele tem que entender que o limite de orçamento dele hoje é mas se ele fizer se ele fizer uma otimização, se ele aumentar um pouco mais esse orçamento dele e deixar hoje de comprar um sofá, uma TV, uma geladeira e pegar uma coisa menor, lá na frente ele pode comprar de novo a geladeira, o sofá, a TV, porque está na loja para vender. Sim. Mas a esquadria não troca nunca mais na vida, né? Então vai ficar a vida inteira olhando para a esquadria, lembrando. Eu falo isso de experiência própria, né? Porque quando eu fiz a minha penúltima casa, na situação, estava quase no final da obra, não tinha mais de onde tirar, acabou. O que tinha já tinha sumido e já tinha pego bastante coisa, já estava buscando recursos em outros lados, né? E na situação lá precisava 15 mil na época botar um piso aquecido. Isso não é impossível, né? 15 mil era quase 150 mil reais na hora, né? Porque não tinha mais, não tinha o que fazer. E não botamos o piso aquecido. E depois a gente morou, foi o primeiro inverno, tudo pago, lindo, bonitinho. Aí tu olhar pro porcelanato sem o piso aquecido, né? Aí dá vontade de ir lá pegar e tirar com as unhas, né? O porcelanato, né? Porque não tem o que fazer, né? E então, o que eu sempre digo, a caixa da casa, né? A estrutura da casa, o que é fixo, principalmente em alvenaria, que tu não mexe mais, não se economiza. Tem que fazer uma compra bem segura, com um profissional que te diga o certo para colocar, que tem muita gente que fala besteira, né? Que não tem propriedade no assunto. E porque depois ali que está instalado, é só tirar, fazer novo, e aí todo o transtorno, né? De casa aberta e o custo, né? Exatamente. A pessoa que economiza nas esquadrias, depois tem como trocar alguma coisa, por exemplo, trocar só o vidro, botar uma película, ou mudar para entrar menos aquecer menos, entrar menos sol, coisa assim? Sim, hoje a gente consegue dar uma otimizada na esquadria instalada. Se for, por exemplo, tô com um vidro temperado, né? Um vidro simples, que a gente chama, e quiser fazer a customização para colocar um vidro insulado, vidro duplo, sim, é possível. A questão de motorização já é mais complexa, né? Um pouquinho mais complicada, porque para fazer a motorização aí sim tem que retirar a esquadria, tem que desmontar ela, tem várias peças para trocar, aí o custo para te fazer no local é quase mais viável do que fazer uma esquadria nova, né? Então, mas existem sim as possibilidades. Fazer a troca da esquadria, se a esquadria hoje é de alumínio e o cliente quiser botar de PVC ou vice-versa, é bem tranquilo, não precisa mexer em alvenaria, não precisa fazer nada, é só fazer a troca da esquadria. Então isso aí é bem tranquilo. Só claro, tipo, minha esquadria tá lá branca, eu quero aquela preta. Não, aí não tem, né? Aí só trocando mesmo. Ou fazendo uns milagres que o pessoal faz, pinta, né? Pinta por cima, só que não, com o tempo vai soltar a tinta, não tem, né? E essa evolução nos processos aí, o que era alto padrão uma vez, hoje em dia já é comum. Vai acontecendo isso o padrão vai subindo e o que era inacessível para quem construiu uma vez, agora já é obrigatório. Isso, porque conforme vai subindo, né, as linhas vão subindo, então as de baixo, que a gente chama, tipo uma linha 25 e linha 32, elas vão abrindo espaço para várias extrusoras fazerem, né? Então, depende, obviamente, de regiões. Como a gente mora numa região muito exigente, né, a nossa Serra Gaúcha eu acho que no Brasil é o lugar que mais mora gente exigente, que eles querem qualidade, querem produtos que funcionam de verdade, né? A nossa região aqui, que a gente vai para o litoral é completamente diferente. Então, no litoral a gente não se encaixou, eu não consegui introduzir empresa no litoral, não consegui fazer vendas no litoral se não for cliente da Serra Gaúcha que quer nossas esquadrias. Porque é um mercado completamente diferente do nosso. É uma visão diferente, a esquadria lá, ela tem que fechar, sabe? Nós aqui, ela não tem que fechar, ela tem que vedar, ela tem que funcionar. Então, são regiões completamente diferentes. E conforme vai subindo as linhas, as de baixos, elas vão ficando mais, teoricamente, vamos falar, baratas, mais acessíveis, porque tem mais empresas que produzem o perfil. E tem mais empresas novas que começam. Então, as empresas novas, elas nunca vão conseguir começar de cima para baixo. Vão sempre começar de baixo para cima.
Então, começando de baixo para cima, elas sempre vão vender 25 e 32. Então, tipo, 25 como uma esquadria boa, sabe? Uma esquadria altíssima. Isso, claro, para nós hoje, com os clientes que a gente atende e com a empresa que a gente tem, nós fazer linha 25 não paga a luz, modo de falar, né? A gente não faz nada. E a linha 32 para nós também, ela já está, tipo assim, no limite, né? Então, num futuro muito próximo, a linha 32 também para nós, ela não vai sumir, mas a gente está, sabe, tentando agora subir mais um degrauzinho, né? Subir mais uma 45, uma 55, um PVC, obviamente, né? A gente vende muito também. Então, o PVC também a gente tem. O PVC a gente tem, hoje que a gente atende, são 2 linhas, que são os carro-chefe, né? Então, e depois a gente tem uma terceira linha que a gente conseguiu realizar em 2, 3 projetos só, né? Que é uma linha muito alta, né? Então, tem a parte depois junto com o PVC, né? Então, que o PVC também, não tem nem o que falar, né? É 100% assertivo, né? Tu faz um PVC com vidro insulado, não tem. Só que nem te falei lá atrás, só a dificuldade que a gente encontra um pouco no PVC é quando a gente encontra projetos com vãos grandes, né? Então, que tem que ter dimensionamento de vidro versus altura, versus peso, o que o caixilho comporta, porque o alumínio é um metal, né? Então, obviamente que ele vai comportar muito mais peso que um PVC, né? Mas o PVC nessa questão é bem superior. E como é que está o mercado da construção civil e quais obras que tu pegou, prédios, construções que foram um desafio, que tu pensou, nossa, isso aqui vai ser difícil. Ó, ele deu risada, alguma coisa já eu foi. Tava hoje lá, antes de vir pra cá, eu tava lá. Não é um xodó, digo, mas é o que me tirou quase mais de 3 meses de sono, né? A gente, do nosso início até o 10º ano, a gente foi muito focado em vertical, né? Horizontal a gente atendia muito pouco. A gente quase nem orçava vertical. Então a gente chegou numa época ali que nós tínhamos mais de 30 construtores em Caxias, quando Flores a gente tinha só um cliente, para te ter uma ideia. E nós tínhamos mais de 30 construtores em Caxias. Então lá na situação a gente se profissionalizou em questão de vertical. Nossa, nós fazíamos prédio muito rápido. Que nós pegamos o jeito, a gente sabe, e até hoje isso ainda, obviamente, está na veia da empresa, né? A gente sabe, vertical para nós a gente tira de letra, né? Depois, no passar do tempo, a gente focou muito mais no horizontal, que hoje a gente está fazendo hoje mais horizontal que vertical, né? Mas o maior desafio para nós, obviamente, foi o Petros, né? Que são 2 torres em Caxias, então elas são, de residencial são 20 andares, então depois tem mais rooftop, depois tem mais área social. São 6 andares de garagem, então dá 28, 29 andares cada torre. São 160 apartamentos. Olha. Então ali deu 1.300 quase 1.350 janelas para ser produzida. E a construtora, obviamente, confiou muito em nós, né? E nenhuma outra empresa entrou, a não ser a serralharia, mas ninguém relacionado a vidro, alumínio e PVC, ninguém botou os pés na obra. Até produtos que nós não trabalhamos, né, muito com inox, essas situações, eles pediram para nós achar um fornecedor para trabalhar junto conosco, porque eles confiam tanto na empresa que eles queriam que nós se envolvessem em tudo, porque eles não queriam esse compromisso. Então hoje a obra está lá para ver, que estava agora também, fui levar 2 futuros clientes nossos aí para ver o empreendimento, para ver as esquadrias, também dar responsabilidade, né? Porque não é qualquer empresa, né, que faz uma obra desse porte. A gente fez toda a parte das esquadrias, toda a parte de guarda-corpo. Então, na parte superior tem todos os rooftop, então é virado em vidro lá em cima. Nós estamos falando são 30 andares, né? Estamos falando ali de altura. Vamos fazer uma média ali de 2,7, 3, 90 metros de altura. Então, é uma responsabilidade. Chegar às esquadrias lá, instalar, dimensionar elas com a medida certa, com o vidro certo, nas espessuras. Então, não é para qualquer empresa, né? Então, a gente fez, brinco com o Chico até hoje, cara, olha, tu me dá um bônus aí, porque tu me tirou uns 3 meses mais ou menos de sono, né? Porque tu ir deitar e tu pensar no dia seguinte, né? De ter todo aquele compromisso e não só o Petros, né? A gente tinha todos os restantes dos nossos clientes, né? Então, para não deixar ninguém sem receber também as esquadrias, porque a empresa é muito séria, a gente é sério, né?
Então a gente sempre cumpre a data, né? A gente sempre, o que a gente programa, o que a gente fala, a gente cumpre, a gente vai lá e faz. Então tem toda essa obra, né? No nosso colo, que aí as coisas lá, elas andaram um pouco mais rápido do que era o previsto. Então ali não foi fácil, sabe? Ali só tenho que agradecer toda a empresa, né? Todo o empenho da empresa na época. Nossa, o pessoal trabalhava dia e noite, assim, ó. Fizeram muito hora extra, trabalharam sábado, trabalharam de noite, de manhã cedo. Só agradecer todo mundo, né? Sim, todo mundo que se envolveu, sabe? Sim. Quando tu pega uma obra gigante dessas, torres de mais de 20 andares, tu participa tu vai acompanhando a obra, tu participa tu não faz mais a parte operacional de instalação, mas tu acompanha passo a passo de como tá então, se desenvolvendo? Hoje a gente tem pessoas competentes, pessoas responsáveis por cada setor da empresa, né? Então a gente tem um responsável na parte interna e um responsável na parte externa, né? Obviamente que quando a gente consegue, quando sobra um tempo, enfim, se tem a necessidade também de estar presente na obra, obviamente a gente vai, né? Porque a parte de medição das esquadrias, agora, assim, há pouco tempo ali, que a gente conseguiu profissionalizar um rapaz que ele faz isso, mas até então sempre fiz eu também essa parte, né? Então esse contato com o cliente, essa responsabilidade que a gente tem no decorrer da obra, o nosso compromisso é esse, né? Então a gente se mantém sempre. Claro que agora, como a gente tem também objetivos de crescimento, a gente tem uma fatia grande no mercado, então o tempo para mim hoje está muito mais voltado no comercial, então de dar o primeiro passo, de mostrar para o nosso futuro cliente o que ele vai receber, como que ele vai receber e a nossa preocupação do que ele vai receber. E depois ali também no decorrer da obra, se é a necessidade, ele liga, todo mundo tem o meu contato pessoal, tipo, eu não tenho 2 números, né? Eu tenho a vida inteira sempre o mesmo número, então os clientes têm o meu número e se sentem seguros por causa disso. Então, claro, a gente tem horários, né? A gente tem um respeito. Eu não mando mensagem no sábado e no domingo para ninguém. Você manda durante a semana. Durante o expediente é obrigação nossa atender, né? Sim. Então, esse comprometimento eu tenho. E eu gosto muito de eu fazer esse primeiro contato, a entrega do orçamento, a venda, por mais que a gente tenha pessoas competentes na rua, né? Representantes comerciais. Mas eles fazem a entrega do orçamento, ou eles vêm com os clientes na empresa, e eu sempre faço procuro, né, sempre fazer também essa apresentação, explicar para eles. E isso que tu falaste vai muito de encontro com o que eu vou conversar agora. Bom, são vários termos técnicos, nós estamos falando de números, obra, projeto, mas tudo isso tem um propósito, né? Como que é pra ti, por exemplo, saber que tu não vende só esquadrias, tu vende sonhos? Como que é ver o sorriso das pessoas, né, do cliente, quando vocês conseguem fechar um negócio e tá tudo certo? Porque as pessoas não ficam trocando de esquadrias a todo momento. Às vezes guardam dinheiro uma vida toda para poder, né, fazer esse projeto. Então, como que é pra ti? Para nós é uma realização sempre fechar um negócio, né? Porque a gente vê que o público que a gente está atendendo hoje são clientes bem exigentes e são pessoas inteligentes e sabem muito bem o que comprar, né? Então, quando eles optam pela empresa, a gente sabe que no mercado tem concorrência para tudo que é segmento. Então, no nosso também tem muito concorrência. Tem muita empresa nova, tem muita empresa antiga também. Então, para nós, quando o cliente, vamos afinar a negociação. Ele está lá, tipo, com o nosso orçamento, mais 1, 2. Para nós já é uma realização, né? Porque hoje, se o cliente quiser, ele pode ter mais de 30, 40 orçamentos, né? Obviamente que isso não leva a nada, porque tu fica mais perdido do que tu está comprando, né? Verdade. Tu nem sabe o que tu está comprando. Então, mas quando eles selecionam nós, que eles vêm com essa empresa, enfim, nós já é uma realização, né? Então, é ali que normalmente a gente faz, a gente converte a venda para Genus, porque é onde eu me envolvo, né? Que aí vem essa parte técnica, que aí a gente bate muito, a gente frisa muito, porque eu sempre explico. E depois que tá pronto lá, tu vai lembrar sempre de mim. Tudo que eu tô te falando aqui, tu vai lembrar que eu vou te falar. Quando estiver sentado no teu sofá, tua TV vai estar aqui, e o sol vai estar batendo na tua esquadria, tu vai lembrar que eu tô te dizendo, ó, isso.
Aí, se o cliente não acreditava, eu digo, então tu abre a janela, deixa a janela aberta e tu fica sentado na teu sofá, batendo o sol em cima de ti. Depois tu fecha a esquadria, tu pode ver a diferença, né? Então, para nós, até a gente entregou uma obra agora nós estamos em outubro. E aí, um cliente que virou amigo, né? Normalmente, nossos clientes viram tudo amigo. Né? E aí, ele deu muito perrengue na obra dele, sabe? Com fornecedores e tudo, assim. E aí, ele me falou assim, depois que ele se mudou, conseguiu se mudar com um ano de atraso a obra, enfim. Aí, ele me ligou e disse, tá, agora me diz aí. Me diz o que tu faria de novo na tua obra, só para nós ter um conhecimento, né? Cara, 2 coisas, ele falou, que eu pegaria novamente e faria novamente numa obra. O piso aquecido, que para mim não tinha, para mim foi um espetáculo, ficou muito bom, o conforto térmico, mas as esquadrilhas, cara, tu tá louco, isso aquilo lá, quando eu fecho, não escuto nada lá fora. É assim, ó, não tem isso, assim, o que eu faria novamente, compraria de ti, de olho fechado, ele disse, e o que puder, o que depender de mim, eu vou converter a venda para ti. E no condomínio que ele mora, nossa, sabe? Vai nas jantas, ele fala de boca aberta, para nós, fala para todo mundo, né? Então a gente tem sempre vê, quando a gente cria muita amizade com os clientes, depois, mais íntimo, eles vão falando, sabe? Porque eles têm os relatos que eles não te contam na hora que tu tá negociando, né? Eles não falam os errados que aconteceu na vida, né? Porque, né? Depois, aí tu vai descobrindo, né? Então, e aí a gente vê que óbvio, a gente não é perfeito, a gente erra, a gente não tem 100% de acerto, né? Mas vou te dizer, assim, tenho certeza absoluta, mais de 85%, 90% das pessoas ficam bem realizadas com o que a gente propõe, né? E eles também têm que nos ajudar, né? Porque também eles têm que abrir um pouquinho a carteira, né? Pra botar o que a gente quer, né? E Leonardo, olhando para aquela câmera ali, ó, faz o convite da tua empresa, onde ela está situada, qual o Instagram e o teu também. Sim, então, a nossa empresa está situada em Flores da Cunha, na RS 122, próximo ao desvio do pedágio, que é um ponto de referência, enfim, lá em Flores. E eu convido todo mundo a vir conhecer a empresa, conhecer o nosso showroom, que ele é bem moderno, tem muita novidade, a gente tem essa esquadrilha de 6 metros, então, né, que eu não sei se tem aqui na região, mas enfim, a nossa empresa tem. E falar sobre o nosso Instagram, que é Gênios Esquadrias, e o meu pessoal eu não tenho, eu sou reservado. Uau! Aí tu esqueceu de falar que lá tem cafezinho, né? Sim, temos café, a gente tem, nas reuniões aí tem o biscoitinho, tem os mimos, tem bastante coisa lá. Leonardo, obrigado por aceitar nosso convite. E tem uma pergunta final, né? Ficamos muito felizes por tu te deslocar de Flores da Cunha. Verdade. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela participação e temos a pergunta final. Verdade. Então, uma pergunta que é de praxe, que não estava aqui no nosso script e vai muito de encontro ao multiverso, que é o nome do nosso podcast. Multiverso é outros universos, enfim. Se existisse um outro Leonardo em outro universo e tivesse o poder de reger aqui embaixo esse Leonardo, e pudesse mudar o Leonardo ou alguém, ou as pessoas, o que você mudaria aqui? Nas pessoas, em mim? Isso. Em mim eu acho que eu mudaria um pouco de ser, como é que eu posso te explicar ali, ser tão, não, a palavra não é conservador, ser tão seguro também pode ser. Mas eu sou uma pessoa que pensa muito, penso muito antes de tomar um passo. Reservado, racional. Demais, isso aí, essa é a palavra certa. Então, eu antes de fazer um investimento, eu penso bastante e sempre penso 90% para a empresa, 10% para mim. Tu arriscaria mais? Eu queria arriscar mais para o meu lado, sabe? E se fosse poder mudar um geral aí, nossa senhora, é só... Gostaria que as pessoas voltassem a ter o valor que nós tínhamos. Não eu, né? Eu sou da época de 84, né? Mas os valores que a gente tinha no passado, né? O respeito, o compromisso, que a gente não encontra mais isso hoje, né? Então, o compromisso das pessoas até num horário, né? Então, compromisso com amizade, porque hoje tu vê que tudo é supérfluo, nada importa. O importante é tu estar no celular com uma foto bonitinha ali para trás, você tá ruim, você não tá, não importa para as pessoas, né?
Então eu vejo que isso lá no passado, lá tinha muito mais, era bem melhor, tu podia confiar mais nas pessoas. Então eu gostaria muito que a gente voltasse nos valores do passado. Que interessante. Leonardo, muito obrigada mais uma vez pela Sim. tua participação. E eu agradeço também vocês o convite e faço o convite para ti conhecer a empresa, né? Com certeza, iremos lá. Muito obrigada. Então tá, obrigado.